E, no começo dessa semana, já se tomou as providências lá para que se efetivasse a nomeação, que já está publicada no Diário Oficial do Estado. E na manhã de ontem, na reunião do colegiado, eu fui empossado no cargo pelo governador do Estado lá em Lages. Quer dizer para vocês que nós recebemos uma missão do governador e não se pode entender que essa missão tem a ver com promover uma revolução ou, digamos assim, uma mudança na estrutura que existe hoje na SDE. Existe sim uma mudança de atitude que se espera construir a partir desse momento em que nós estamos empossados. Nós vamos conversar com a equipe que integra a equipe de administração da Secretaria. São um conjunto de 10 pessoas, contando também a pessoa do secretário. E essas 10 pessoas têm uma missão muito clara, né? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, essas pessoas são o governo do Estado. E a estrutura da Secretaria Regional não é uma estrutura que foi criada para estar em conflito com as secretarias centrais. Pelo contrário. Nós somos uma instituição que foi criada para que o Estado, o governo do Estado, esteja presente nas diversas regionais que contam com essa estrutura, para que se promova neste âmbito uma discussão de caráter regionalizado. Se perdeu esse foco com o passar dos anos e as secretarias acabaram se transformando numa espécie de órgão despachante de processos das prefeituras. Se abandonou essa ideia e essa discussão de se promover em conjunto o desenvolvimento regional. E a ideia é justamente que a presença efetiva do governo nas diversas regiões do Estado seja justamente a forma, o elo que liga a sociedade nas diversas regiões com o governo do Estado. Temos, portanto, que a Secretaria Regional, ela não é uma instância produtora de obras. Ela é, sim, uma instância que promove a discussão e que faz a representação política do governo, para encontrar, digamos assim, nos diversos municípios que integram as regionais, encontrar os problemas que são comuns e encontrar, com o apoio do governo do Estado, a solução para os problemas que são comuns. Não que não se deva prestar atenção nas demandas pontuais dos municípios, elas também são importantes. Agora, a Secretaria de Desenvolvimento Regional não pode ser vista como uma tábua de salvação de todos os municípios, porque aí fica impossível de você conciliar dentro da estrutura de orçamento do Estado esses interesses todos ao mesmo tempo. Não cabe, né? O Estado tem limites e é nosso dever, na Secretaria Regional, falar claramente com a sociedade sobre os limites que o Estado tem. O comprometimento dos gastos do Estado, nos diversos setores, e aqui podemos exemplificar com o aumento de gastos com o pagamento do pessoal, e eles estão atingindo, digamos assim, os limites da lei de responsabilidade fiscal, e são frutos de decisões que o governo tomou dentro de uma política de valorização dos servidores. Ora, não é possível conciliar os interesses dos professores, que fizeram um movimento grevista muito forte, né, no início do governo, no ano passado, e que, em razão desse movimento, conseguiram, por pressão, sensibilizar o governo para a necessidade de reavaliação da sua política salarial, mas isso trouxe para o Estado um ônus pesado, trouxe um impacto bastante significativo nas finanças do Estado. O mesmo aconteceu na área da Secretaria de Segurança Pública, o mesmo aconteceu na área da saúde. Enfim, você tem uma demanda, digamos assim, proveniente dessa política de valorização dos servidores, que
restringe, de certa forma, a capacidade de investimento do Estado. Qual foi a alternativa que se encontrou? E aqui é importante a gente registrar, viu? Se você pegar o volume total de recursos do Estado, para investimento não sobra R$1 bilhão por ano. Então, você veja só que o volume de arrecadação do Estado, você não conseguir tirar R$1 bilhão para fazer investimentos, te dá um indicativo do nível de comprometimento das finanças do Estado. Quer seja com a folha de pagamento, que está lá em torno de 45%, 46%, os 13% que é o serviço da dívida, enfim, são os custos operacionais que o Estado tem para se manter para realizar serviços. Se você comparar isso, digamos, o volume de arrecadação com a nossa capacidade de investimento, você logo vai compreender que nós precisamos fazer um esforço para que se recupere a capacidade de investimento do Estado. E quando isso vai acontecer? Quando nós tivermos a capacidade de reduzir as despesas de custeio. Essa é, digamos assim, do ponto de vista gerencial e administrativo, a maior missão que as secretarias têm hoje, não apenas as secretarias regionais, mas, enfim, o conjunto do governo, que é reduzir seus próprios custos para conseguir fazer sobrar dinheiro para investimento. E não há, digamos assim, por parte dos governantes, nenhuma decisão irresponsável, porque nós temos hoje menos funcionários públicos do que nós tínhamos 10 anos atrás. Temos um volume maior de aposentados? Sim, nós temos um volume maior de aposentados. Mas servidores na ativa nós temos menos do que nós tínhamos há 10 anos atrás. E isso é um indicativo claro de que não há um inchaço, digamos assim, na folha de pagamento do Estado, decorrente da contratação desnecessária de pessoas. Pelo contrário, em diversos setores, e eu acho que até a maior reclamação dos gestores dos órgãos públicos é justamente a carência de pessoal. É na área da Polícia Civil, é na área da Polícia Militar, é na saúde, educação, enfim, todos os setores têm demanda por contratação de mais profissionais. Só que existe um limite por parte do Estado, que precisa estar se reinventando todos os dias para conseguir manter esse equilíbrio nas contas e fazer com que os serviços que o Estado presta, que são serviços essenciais para a população, eles não sofram solução de continuidade. Nossa missão aqui, portanto, gente, é promover um debate regionalizado, buscar com serenidade, com calma, com paciência, através do diálogo com os representantes da sociedade civil e também pelos dos governantes, né, desses 7 municípios que integram a nossa regional, a gente procurar construir uma agenda que seja de interesse comum dos 7 municípios que integram a nossa regional. O que vai ser? Pelo que nós vamos lutar? Eu não sei, nós vamos precisar encontrar com os prefeitos e com essas lideranças aquilo que é mais importante que aconteça em cada um dos diversos setores aqui na nossa região. O que é o mais importante na área da saúde? É a questão do hospital regional. Eu cito apenas como exemplo. Pode ser que não seja esse o consenso dos 7 municípios com relação à saúde. Para onde nós estamos caminhando? O que interessa para o conjunto dos municípios da região noroeste? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. Porque a partir desta definição é que nós vamos ter, digamos assim, a estrutura da Secretaria Regional trabalhando com um foco, com uma visão muito clara da sua missão e daquilo que efetivamente precisa acontecer. Principalmente nós vamos ter um movimento político de todas as lideranças da região também convergindo na mesma direção. O que nós não podemos continuar fazendo é dispersando a nossa energia política, especialmente quando nós sabemos que existe uma estrutura descentralizada de governo, que são as SDRs, e que existe um risco de nós sofrermos um retrocesso nisso. E esse risco está preso ao quê? Está preso ao fato de que nós somos inoperantes na missão que nós temos, que nós não apresentamos o resultado que nós deveríamos apresentar. Por quê? Porque nós nos perdemos com demandas micro dos municípios. Nós imaginamos que o papel do secretário é conseguir R$15 mil para uma festa
em determinado município, e que é papel do secretário regional e despachar pessoalmente para o governador, principalmente a respeito desse assunto. E principalmente nós imaginamos que compete ao governador tomar a decisão se vai dar os 15 mil para a festa ou não. E não é essa a função do governador, né? Nós temos que imaginar a figura do governador de um estado, como é o estado de Santa Catarina, que é um estado de referência no Brasil, como alguém que tem a missão elevada de construir uma realidade nova para o estado. E não é tomando decisões de 15 mil, 20 mil reais sobre uma festa ou sobre um pequeno convênio que você vai conseguir produzir isso. É sim com ações importantes, como é o caso do Pacto por Santa Catarina. Eu falei agora há pouco que o estado de Santa Catarina em si não tem R$1 bilhão para fazer investimento por ano. Não chega a esse volume de recursos, porque sobra livre para fazer investimentos. Então, você veja só que isso é muito pouco dinheiro. De onde vieram os 7 bilhões de reais que o estado vai investir no Pacto por Santa Catarina? Vieram justamente do esforço que o nosso governador pessoalmente está fazendo para que isso possa acontecer. Então nós temos um governador que enxerga que a realidade do estado, posta da forma como ela está, impossibilita que os avanços que o estado precisa ter, que eles aconteçam. Então é necessário encontrar os mecanismos, as fontes de financiamento para que essas obras, que são obras importantíssimas, e nós temos 2 delas incluídas nesse rol de obras, que essas obras possam efetivamente acontecer. O Pacto por Santa Catarina, que as pessoas de certa forma assim olham para isso como uma coisa meio, digamos assim, que não está ao alcance da nossa realidade, que não se materializa. Essa é, sem sombra de dúvida, uma ação de governo que, no seu conjunto, né, porque vamos chamar de uma ação de governo, mas são múltiplas ações que acontecem em diversas áreas, não é só na área de infraestrutura, é na área da educação, na área da saúde, enfim, são 7 bilhões de reais de investimento, e isso é um volume muito grande de recursos. Isso é um impacto fortíssimo que nós vamos ter no nosso estado em termos de desenvolvimento. E isso tudo nós precisamos ter consciência que dependeu praticamente, quase que exclusivamente, digamos assim, de uma pessoa, que é o governador do estado. Ele é o capitão, ele é que tem que estar na frente, ele é que tem que buscar o recurso. Ah, mas demorou demais, 2 anos para as coisas começarem a acontecer. Mas 7 bilhões de reais você não resolve com um telefonema. Você tem que ir a Brasília 30, 40 vezes. Você tem que fazer uma ginástica dentro do orçamento do estado. Você tem que renegociar dívidas. São assuntos administrativos muito complexos que precisam ser resolvidos para que você possa chegar ao momento de dizer: agora sim, eu tenho 7 bilhões de reais, o dinheiro em caixa para que essas obras possam acontecer. E nós aqui na nossa região temos a felicidade, como eu disse, de ter 2 dessas obras. Se você analisar a importância da região noroeste no cenário de Santa Catarina, você vai perceber que, do ponto de vista político, digamos assim, nós temos um respeito muito grande por parte do governo do estado. São 2 obras que eu não tenho exatamente os valores que vão envolver, porque ainda não temos uma decisão final a respeito da SC 468, mas são milhões e milhões de reais que estão sendo investidos pelo governo do estado na nossa região e que vão produzir sim um impacto no nosso desenvolvimento. A gente normalmente não pensa sobre isso, né? E é muito comum que a imprensa dê bastante ênfase naquilo que é negativo, né? É bem comum, né? Porque eu não sei por que essas coisas acontecem, mas enfim, que quando alguma coisa acontece da maneira indesejada, digamos assim, no governo, isso repercute grandemente na imprensa. E muitas vezes nós, o governo, não tem capacidade de, digamos assim, sintetizar ou de transformar em palavras
a importância daquilo, da obra ou da ação de governo que está sendo desenvolvida e implementada em determinada região, como é o caso dessas duas obras, né? São obras que impactam, digamos assim, do ponto de vista econômico a nossa região, porque afinal de contas isso faz circular também riqueza, mas principalmente são obras de infraestrutura que são vitais para o nosso desenvolvimento. Sem isso não dá, né? Sem que nós tenhamos pelo menos um acesso rodoviário de qualidade aqui na nossa região, eu vejo que nós estamos fadados ao insucesso, né? Então, é de si, assim, a gente louvar aqui a atitude do governador do estado, né, de tomar pessoalmente a decisão de executar essas obras na região noroeste de Santa Catarina, que nós sabemos há anos, e nós podíamos quase dizer há décadas, está abandonada. Eu ontem, quando estava voltando de Lages, passei nessa estrada aqui essa que está C480, e me recordei que quando meu filho Ana Henrique, que hoje tem 21 anos, quando ele tinha 1 aninho de idade, eu levava ele ali naquela estrada, e no final de semana, porque as máquinas estavam paradas, ele subia em seu trator, da patrola, e ficava ali brincando, enfim, uma criança, e eu aproveitava para olhar a estrada, já que estávamos fazendo. Então essa estrada tem cerca de 20 anos, e depois que ela foi feita, a não ser algumas operações de sinalização, tapa-buraco, eu não vi mais nada de significativo acontecer aí. E agora, depois de passados todos esses anos, nós estamos finalmente vendo uma decisão corajosa do governo no sentido de enfrentar o problema e resolver o problema de uma vez. Chega de tapa-buraco, vamos fazer uma estrada com boas condições para que realmente a região possa se sentir segura e que os investimentos da iniciativa privada que precisam acontecer, eles não sofram nenhum risco em razão dessa precariedade na infraestrutura.